No dia 5 de agosto, publicamos um vídeo analisando tecnicamente a abertura da investigação da Seção 301 pelos Estados Unidos contra o Brasil. Naquele momento, eu prometi que manteria vocês informados sobre cada desenvolvimento significativo desse processo. E ontem, dia 18 de agosto, exatamente no prazo final estabelecido pelo USTR, o governo brasileiro protocolou sua resposta oficial. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, revela a estratégia defensiva escolhida pelo Brasil para enfrentar as 5 alegações americanas. Eu sou Davi Aragão e esse é o Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que traz todos os dias informações de forma objetiva e clara sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E hoje a gente vai analisar a abordagem adotada pelo Brasil. Combina uma contestação da legitimidade do processo com defesas técnicas específicas sobre cada ponto questionado pelos americanos. A resposta brasileira foi estruturada em uma tentativa de descredibilizar a investigação americana antes mesmo de apresentar qualquer defesa substancial. E justamente por isso a gente precisa fazer uma análise técnica cuidadosa dessa resposta. O documento é categórico em afirmar que o Brasil reitera sua posição de que a Seção 301 é um instrumento unilateral inconsistente com os princípios e regras do sistema multilateral de comércio. O Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou potenciais ações retaliatórias tomadas fora do arcabouço legal da OMC. Em outras palavras, essa posição representa uma tentativa de desqualificar integralmente o processo iniciado pelo órgão americano. A experiência histórica mostra que países que adotaram estratégias similares frequentemente enfrentaram uma aplicação mais rigorosa das medidas americanas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro estabelece condições claras. A participação brasileira no processo se dá em espírito de diálogo e de esclarecimento de fatos e não constitui reconhecimento da validade ou jurisdição do procedimento. Esse linguajar jurídico faz com que o Brasil possa participar do processo, mas sem legitimar a autoridade americana para isso. E, na prática, pode ser interpretada pelos americanos como resistência a uma cooperação efetiva. Do ponto de vista prático, a Seção 301 é um instrumento legal americano que opera independentemente do reconhecimento de outros países. Contestar a sua legitimidade não impede a aplicação e pode reduzir espaço justamente para uma negociação construtiva entre as duas partes. Novamente, olhando para a história, países que focarem em contestar o processo, ao invés de fato apresentar defesas substantivas contra as acusações que sofriam, geralmente tiveram resultados muito menos favoráveis nas decisões finais do órgão americano. Mas vamos analisar de fato como que o governo brasileiro respondeu a cada uma das 5 alegações principais. O que chama atenção na estratégia adotada é o uso frequente de formulações retóricas e uma escassez gigantesca de dados objetivos que de fato podem ser verificados pelos investigadores americanos. E isso a gente vai ver no ponto a ponto. Por exemplo, sobre o PIX, a resposta brasileira utiliza uma estratégia de equiparação internacional. Diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive, o Federal Reserve dos Estados Unidos, em particular, introduziu recentemente o FedNow. Na verdade, tem mais de 2 anos. O Brasil afirma que a administração pelo Banco Central garante neutralidade ao sistema e que não há discriminação contra empresas americanas. São declarações categóricas, mas o documento não apresenta métricas sobre a participação de mercado de empresas estrangeiras antes e depois do PIX, nem dados sobre redução de receitas de processadores americanos. O FedNow não é o único sistema, apesar de ser do governo, tem diversos outros sistemas similares e concorrentes pela iniciativa privada, coisa que não acontece com o PIX no Brasil. Agora, sobre as redes sociais, a defesa do Brasil é ainda mais curiosa. Sobre as decisões judiciais que afetam diretamente as redes sociais, a defesa fala que a imposição de multas e medidas coercitivas é padrão do Estado de Direito adotado pelo Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, e que as regulamentações regulam a responsabilidade jurídica de todas as empresas, independente de sua origem. O documento repete várias vezes que as normas são universais e não discriminatórias, mas não fornece em momento nenhum dados sobre quantas empresas nacionais versus as empresas estrangeiras foram efetivamente penalizadas, ou valores de multas aplicadas comparativamente, ou até mesmo estatísticas sobre o cumprimento de ordens judiciais por origem da empresa. A estratégia acaba focando em princípios muito abstratos e evita uma análise quantitativa dos impactos dessas medidas, ou seja, das decisões judiciais sobre as empresas americanas em relação às redes sociais, ou seja, de fato não fala qual é o impacto que causou para as empresas americanas. Outro ponto importante era sobre a propriedade intelectual. Aqui a defesa afirma que o Brasil empreendeu reformas legais, regulatórias e institucionais significativas e conseguiu obter melhorias significativas no processamento de patentes. O termo significativas aparece repetidamente
nitidamente no texto, como a gente leu, mas sem especificação do que constitui ser significativo. O documento menciona redução do tempo de análise e implementação de políticas de combate, porém não apresenta percentuais de redução, comparações temporais específicas ou dados sobre apreensões e condenações por pirataria, por exemplo. Na prática, empresas americanas e até mesmo brasileiras enfrentam uma espera de anos para de fato conseguir fazer o registro de uma patente no Brasil. São apenas afirmações desse progresso, mas sem evidências factíveis que permitem aos investigadores americanos verificar a efetividade das medidas que estão sendo alegadas pelo governo brasileiro. Pior ainda são as questões ambientais. Quanto ao desmatamento, a resposta estabelece que as ações ambientais não constituem restrições comerciais e destaca o esforço de preservar o meio ambiente feita pelo governo brasileiro. O Brasil menciona marcos legais avançados, como Código Florestal e sistemas robustos de controle, mas evita apresentar dados sobre redução efetiva de desmatamento ou percentual de madeira com origem comprovadamente ilegal nas exportações ou comparações anuais de fiscalização. Até porque a gente há de convir, os números atuais são muito piores do que de anos anteriores e apresentar isso é completamente contraproducente para a própria defesa do Brasil. A defesa acaba focando em enumerar instrumentos legais que existem, mas que sabemos que na prática não são cumpridos, em vez de demonstrar resultados práticos mensuráveis, até porque infelizmente esses resultados não existem. E por último, sobre as políticas tarifárias brasileiras. Esta é a área onde o Brasil apresenta alguns números específicos, mas que, sendo bastante honesto com vocês e tendo sido tributarista no Brasil há muitos anos, a maior parte das informações a respeito disso não foi mencionada na defesa. A resposta menciona que mais de 70% das exportações americanas entram no Brasil livres de tarifas e que a tarifa efetiva média sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Ou seja, o Brasil quer que o governo americano acredite que os produtos importados pagam apenas 2,7% de imposto. Aqui o documento oferece alguns dados comparativos: 4,7% para produtos indianos, 3,2% para produtos mexicanos. São informações que, se verificadas de forma muito superficial, até podem fortalecer a argumentação brasileira de que não há discriminação específica contra os Estados Unidos. Mas, no entanto, mesmo nessa área, faltam muitos dados reais sobre quanto o Brasil cobra de impostos para produtos importados. Além disso, uma evolução temporal dessas tarifas, os impactos setoriais específicos, ou seja, quanto cada setor de fato sofre com as barreiras tarifárias brasileiras, ou então uma análise justamente de barreiras não tarifárias que podem afetar a competitividade americana. O que mais chama atenção é que, apesar do documento ter 91 páginas, a maior parte dessas respostas se apoia em afirmações genéricas ou então comparações totalmente retóricas, sem oferecer dados objetivos ou métricas concretas capazes de fato convencer os investigadores americanos. As 5 defesas brasileiras sofrem de um mesmo problema central: excesso de retórica e falta de evidências robustas. Ao não apresentar dados verificáveis, o Brasil entrega uma resposta que pode ser facilmente questionada pelos investigadores americanos. Isso coloca em dúvida a real capacidade da defesa de afastar as alegações da Seção 301, deixando o país em posição vulnerável para a audiência pública de setembro. O principal argumento substantivo da defesa brasileira, de fato, baseia-se em dados da balança comercial bilateral. Essa estratégia até merece uma análise técnica detalhada. A resposta destaca que em 2024, os Estados Unidos exportaram 78 bilhões de dólares em bens e serviços para o Brasil, enquanto importaram 49 bilhões em bens e serviços brasileiros, resultando em um superávit comercial de 29 bilhões em favor dos Estados Unidos. E esse foi o quarto maior superávit que tiveram com qualquer país do mundo. Este argumento, embora factualmente correto, apresenta algumas limitações estratégicas significativas. A Seção 301 não se baseia exclusivamente em déficits comerciais, mas em práticas consideradas discriminatórias ou restritivas. Países podem manter superávites comerciais com os Estados Unidos e, ainda assim, adotar práticas que os americanos consideram problemáticas para as empresas ou setores específicos. Vamos analisar um exemplo específico. Durante a década de 80, o Japão mantinha um superávit comercial significativo com os Estados Unidos, mas isso não impediu a aplicação rigorosa da Seção 301 contra práticas específicas que foram consideradas discriminatórias. O foco excessivo no superávit pode distrair da necessidade de abordar substantivamente as práticas específicas identificadas na investigação como práticas desleais. Na resposta apresentada ao USTR, o governo brasileiro contou também com a colaboração de atores relevantes do setor privado, entre eles a Confederação Nacional da Indústria, a Embraer, e diferentes associações ligadas ao comércio exterior e à propriedade intelectual. Essa participação revela um esforço para demonstrar uma unidade nacional na defesa, mas ao analisar mais de perto, fica claro que essa cooperação não foi totalmente coordenada. A CNI adotou uma postura de defesa ampla, aliando-se ao discurso jurídico do governo de que não há práticas discriminatórias contra os Estados Unidos. Porém, no entanto, sua manifestação
manifestação permaneceu genérica demais, sem oferecer dados setoriais específicos que poderiam reforçar a narrativa oficial. Já a Embraer acabou se concentrando em um argumento essencialmente setorial, a importância estratégica da empresa para a economia americana e para a geração de empregos nos Estados Unidos. Embora válido, esse ponto não dialoga diretamente com as acusações da Seção 301. As associações empresariais também contribuíram, mas de forma fragmentada, defendendo cada um seu próprio interesse, sem uma integração clara ao núcleo de estratégia do governo em si. Esse conjunto de manifestações, ainda que positivo para demonstrar que o Brasil não está isolado, expõe uma fragilidade, a ausência de uma linha mestra coordenada. Em vez de um discurso único unificado, o que se vê aqui é um mosaico de defesas paralelas, algumas genéricas demais, outras excessivamente setoriais, e essa fragmentação pode ser interpretada pela USTR como falta de consistência interna na defesa brasileira. E aqui está o ponto crítico. Os americanos tendem a explorar justamente esse descompasso. Se identificarem que o governo e o setor privado não apresentam sua posição integrada, podem argumentar que as próprias entidades brasileiras não reconhecem plenamente a solidez da defesa oficial. Em uma audiência pública, como a de 3 de setembro, essa divergência se torna ainda mais visível e pode enfraquecer o peso da posição brasileira no processo. Além disso, a gente não pode esquecer que também está aberto para empresas e institutos americanos apresentarem seus argumentos contra o Brasil, principalmente aquelas empresas que sofreram algum tipo, de fato, de restrição do governo brasileiro ou até mesmo imposição de condições que pediram a sua atuação no país. E principalmente os fatos narrados por empresas ou instituições americanas têm um peso muito forte que contrapõe diretamente o discurso do governo. Agora, quais são os riscos de fato para o Brasil dessa estratégia tomada pelo governo? A análise desses riscos precisa ser feita levando em conta não apenas a resposta oficial do governo, mas também a forma como o setor privado foi incorporado nesse processo. Como a gente viu, apesar da participação de entidades importantes como a CNI, a Embraer e outras associações empresariais, não houve uma coordenação plena entre os argumentos apresentados. E essa fragmentação aumenta a vulnerabilidade da defesa brasileira. Do ponto de vista americano, uma estratégia que combina a contestação da legitimidade da Seção 301 com defesas setoriais pouco articuladas transmite a imagem de resistência e não de consistência. E a USTR pode interpretar que o Brasil não conseguiu apresentar uma narrativa única, baseada em evidências robustas e sustentada de forma coesa por governo e setores produtivos. Essa percepção por si só já enfraquece a posição brasileira nesse conflito. Além disso, a ênfase em argumentos retóricos demais, sem dados mensuráveis sobre os impactos do PIX, aplicação de multas nas redes sociais, avanços em propriedade intelectual, redução de desmatamento, criam espaço para que os americanos descartem a defesa como não verificada. Somada à falta de coordenação com o setor privado, essa abordagem acaba aumentando o risco de que as conclusões da USTR sejam mais duras. Em termos práticos, isso acaba significando que o Brasil pode chegar lá na audiência do dia 3 de setembro sem uma posição sólida de fato para negociar com os Estados Unidos. E a consequência mais provável é a abertura de margem para medidas retaliatórias ainda mais amplas, uma vez que os americanos dificilmente se impressionarão com argumentos abstratos e fragmentados. Historicamente, países que optaram por essa linha defensiva que o Brasil adotou, contestando a legitimidade da Seção 301 sem oferecer evidências detalhadas de fato, acabaram enfrentando respostas mais severas do que aqueles que apresentaram planos claros de correção. Só para se ter uma ideia e um comparativo, a resposta oficial do governo brasileiro contava com apenas 91 páginas de texto retórico. Uma investigação semelhante contra a China do ano passado, de 2024, contou com uma resposta sólida do governo chinês em um documento com mais de 3.000 páginas de fatos, dados e históricos que de fato tinham a intenção de defender objetivamente o país das acusações enfrentadas pela Seção 301. No final das contas, parece que o governo brasileiro teve preguiça de fato se defender perante os Estados Unidos. A resposta brasileira à investigação da 301 deixa clara a escolha de uma estratégia arriscada. Em vez de se apoiar em evidências concretas, em uma narrativa unificada entre governo e setor privado, o país preferiu contestar a legitimidade do processo e apresentar defesas totalmente fragmentadas. O problema é que, na prática, essa linha não impede a aplicação de medidas americanas e pode até reforçar a percepção de falta da disposição em enfrentar essas questões de forma direta e objetiva pelo governo brasileiro. O próximo momento crítico dessa história toda vai acontecer no dia 3 de setembro, na audiência pública. É ali que veremos se o Brasil insistirá nessa linha defensiva ou se buscará apresentar elementos mais concretos. O fato é que, até agora, a estratégia adotada fragiliza as chances de um desfecho favorável para o Brasil. E para você que acompanha os nossos vídeos aqui no Hub TNT, fica essa reflexão. Não basta apenas conhecer as regras, é preciso saber como elas são aplicadas na prática. Isso vale não só para o comércio internacional entre dois países, mas também para quem pensa em construir uma vida nova aqui nos Estados Unidos. E por isso, se você quer entender qual é a sua real elegibilidade para um visto americano, recomendo acessar o VisaFi, a nossa ferramenta tecnológica exclusiva de análise de perfil migratório, que pode trazer mais clareza e segurança no seu planejamento. Se você quiser saber qual é o visto que se encaixa para o seu perfil, entra no VisaFi, o link
link está aqui embaixo. Em poucas perguntas, em menos de 10 minutos, você vai saber todos os vistos que podem te trazer aqui para os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado quando a gente trouxer as notícias de tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.